paz de Jesus e o amor de Maria esteja em cada coração. Eu me chamo Vânia, sou serva do grupo de oração Jesus Renasce. Sirvo ao Ministério de Música e ao Ministério de Pregação neste tempo. Sou casada com o Daniel. Nós temos uma filha, Laura, que é uma adolescente de 14 anos. E vim aqui para falar sobre a família, como nós refletimos Deus dentro da família. Isso o Senhor nos chama a refletir Ele como sendo a imagem e semelhança dEle, sendo o carinho, sendo a unidade, sendo a cumplicidade de Deus. E é isso que o Senhor nos pede dentro do casamento, dentro da família muito em especial. E com esse tempo de refletir a imagem de Deus, fazer aquilo que o Senhor nos ensinou quando Ele passou aqui na terra, nós aprendemos e exercemos o perdão também. Quanto é importante. Quando nós perdoamos, nós vamos nos curando e permitindo que a nossa vivência familiar fique melhor. Quando nós exercemos o perdão, o nosso relacionamento transforma e nós nos transformamos com o exercício do perdão, porque nós sabemos que não é fácil. Não é fácil o perdão, esse exercício de perdão, pela forma que às vezes nós fomos criados, pela forma que às vezes nós fomos tratados, mas Deus também nos pede, Jesus nos pede, Ele nos ensina com a cruz que tudo que nós passamos nós temos que também perdoar de coração, muito em especial dentro das nossas casas, para que nossas famílias sejam reflexo de Deus por onde passar. E com o exercício do perdão também nós exercitamos a fé que nos faz ser esse reflexo de Deus na esperança de um mundo melhor, na esperança de famílias melhores, na esperança de um olhar de paciência, de amor, de atitudes que constroem famílias. E a fé, a esperança, a ação do Espírito Santo nos faz, de fato, sermos este reflexo de Deus. E com isso também nós aprendemos que a missão do casamento é ser testemunho. Nós sabemos que Deus nos chama a uma vocação, e quando de fato nós escutamos o chamado de Deus a uma vocação muito especial ao matrimônio, Deus nos capacita para viver aquilo que Ele sonhou para nós. No nosso caso, que eu vivo com o Daniel, que o Daniel vive comigo. Nós sabemos que com a experiência que nós tivemos até nós casarmos, nós entramos em oração para ver se era isso a vontade de Deus. E de fato foi. Por isso que nós precisamos ter esse discernimento. Se a vocação do matrimônio é de fato um chamado de Deus, e quando é de Deus, Ele nos capacita. Com isso, eu como esposa vivo o meu chamado, Daniel como marido vive o chamado dele, a Laura como filha vive o chamado, e essa construção familiar é importante, Essa construção de cumplicidade, de perdão, de fé dentro do casamento, a qual tantas famílias não têm, não presenciam. Nós precisamos ser testemunhos de Deus, vivendo isso, vivendo o que Deus nos pede, essa entrega, essa unidade. Amém? Um beijo a todos, fiquem com Deus, Deus abençoe. Fala pessoal, tudo bem? A paz de Jesus, salve Maria Santíssima, como vocês estão? Tudo certo? Eu, Cristiano Oliveira, juntamente com a minha esposa Bruna Oliveira, Lucas Oliveira, nós somos uma família missionária, estamos aqui para falar algo para você. Como o Cristiano já falou, eu sou a Bruna, e aqui hoje estamos com a nossa família para poder partilhar um pouco da nossa vida, bem simples, mas que algo que a gente compartilhar aqui seja de algum momento que edifique na sua família, na sua vida, de alguma forma te ajude a entender mais sobre a fé e sobre a missão. Como a minha mãe falou, todo esse momento a gente tem que partilhar algum dia como família. Quando eu falei coisas inacreditáveis, que meu pai ficou até orgulhoso. Essa é a minha palavra. Falando um pouco do nosso apostolado, A gente é uma família missionária. Eu
Hoje eu trabalho de uma forma autônoma com produtos que evangelizam. Minha esposa é produtora, mas o nosso intuito é a missionaridade. O nosso propósito de vida é ganhar almas, né? Hoje eu prego o evangelho, graças a Deus, né? Na arquidiocese aí como um todo, Deus tem me chamado, tem me enviado a pregar o evangelho, e a minha vida é essa, né? Não me vejo longe disso. A minha vida é me consumir pelo reino juntamente com a minha família. Esse é o nosso propósito de vida, resgatar irmãos, resgatar almas e apontar Jesus, né? E ser na igreja e no mundo um sinal de pertença, né? Para ser uma extensão do amor de Deus na igreja e no mundo. E nós refletimos o amor de Deus de uma forma muito simples, né? No cotidiano, na comunhão, na missa, né? Sendo participantes da igreja, nas comunhões com os irmãos, na vida fraterna, em casa, né? Sendo cordial com as pessoas no dia a dia, né? No caixa do mercado, sendo realmente um sinal do amor de Deus, sendo, né? Esse sinal de pertença a Jesus Cristo no meio ao mundo, no meio à sociedade. E também falando na parte do nosso filho, né? Mostrar para ele, nós sermos a testemunha dele, né? Para ele. Então que a gente possa ter a educação, sempre estar dentro de casa, sempre falar de uma forma educada, não escondendo algo que o casal briga, a gente, graças a Deus, muito difícil a gente brigar, mas assim, a gente ter essa educação no obrigado, por favor, ter essa forma de falar, a forma de agir, já é um testemunho para ele, e nós como casal já refletimos o amor de Deus através disso. Ele se torna uma pessoa, se Deus quiser, né, cada vez melhor. Ele já tem as atitudes que a gente vê que isso é o testemunho que a gente dá para ele, e ele consegue transmitir isso para as outras pessoas. Então, se isso acontece, a gente já percebe dentro da nossa casa, então a gente acredita que isso também reflete nas outras pessoas fora de casa, que as pessoas consigam enxergar isso através da gente como família. A base do perdão, para chegar no perdão, é o diálogo. Isso tem que ter, um diálogo tem que existir dentro de uma família, senão não tem como. À medida que tem o diálogo, tem esse perdão, vai existir uma reconciliação. E aí se manifesta mais uma vez o amor de Deus e a misericórdia de Deus nos lares. Então, se uma família não tem diálogo entre ela, se uma família, o filho, a esposa não se conversam com o marido, enfim, quem vive dentro de uma casa, a família constituída, não vai longe. Porque a base disso é o diálogo, né? É a conversa, é o perdão, é saber perdoar, é saber conversar, ver onde que eu te machuquei, eu fiz alguma coisa, vamos conversar. E nisso a gente vê uma transformação dentro da família. Os desafios que nós temos no cotidiano, né? A gente tem que remanejar, temos que pensar, ter fé, esperança. Eu vim de uma realidade de droga, né? Eu sou ex-usuário de drogas, vai para 10 anos aí que eu tô limpo, graças a Deus, somente na presença de Deus, graças a Deus. Ela passou esse estado comigo bem de perto mesmo. E a gente, então, num contexto que a gente resumiu, né? A palavra que se encontra em Hebreus, que vai dizer, o fundamento, a fé é o fundamento da esperança, daquilo que ainda não se vê. Então, é mediante a fé que a gente vai conseguir superar os desafios, porque a fé, ela gera uma esperança daquilo que a gente ainda não contempla. A Bruna, quando eu estava na droga, ela via algo lá na frente que ela não tinha menção do que era, né? Mas ela acreditou, juntamente com a minha mãe, rezaram o Círculo de Jericó, comunhão na igreja, ajuda com os irmãos fraterna. E hoje, para a glória de Deus, a gente é uma família missionária. Eu prego o evangelho, me dedico o tempo integral para minha família e para a obra de Deus, para o meu trabalho. E isso é fé. A fé é o fundamento da esperança daquilo que a gente ainda não vê, né? Então é mediante a fé. E a fé é exercitada pelo diálogo com Deus, pela oração. A missão do casamento dentro do chamado à evangelização e à santidade na família. Eu vejo aqui como uma entrega, né? E vai desembocar de novo num testemunho.
você se entregar, né? Assim como Cristo se entregou para a igreja, né? Amou e se entregou para a igreja, assim deve ser nós, no nosso casamento, primeiro chamado, né? Enquanto nós temos o sacramento do matrimônio, nosso primeiro chamado, antes de tudo, antes de pregar, antes de ministrar, antes de tudo, antes de ser ministro da Eucaristia, nosso primeiro chamado é a família, é dentro de casa, né? Então, se é dentro de casa, a gente tem que ter uma entrega verdadeira conjugal e se entregar, fazer sacrifício por sua família, você pela sua esposa por você, vice-versa, e vocês dois pelos filhos. E isso vai desembocar numa santidade de família, numa família santa, e automaticamente se torna um testemunho vivo e autêntico para quem está dentro da tua casa e para quem está fora. No caso é o nosso filho, né? Como a gente já citou. E é ele buscar, já sempre com a gente, tá com a gente, buscar ir no grupo de oração, por exemplo, de estar lá, mesmo que às vezes um pouco agitado, mas ele está lá, ele sabe qual é a missão dele lá. Ele sabe que é importante ele estar lá. Como uma família pode viver para Deus no dia a dia, né? Isso aqui é muito cotidiano, é muito na vida ordinária. Muita gente pensa, no extraordinário. Não, é na vida ordinária mesmo, é lavando uma louça ali, tendo uma cumplicidade com a sua esposa, com o seu esposo, não lavar a louça, não se dedicar à casa, fazendo tudo com amor, com zelo, né? Um para o outro. E isso é um companheirismo, estar na mesa. Hoje em dia a gente vê uma geração que não senta mais na mesa para comer. Tá comendo no quarto, tá comendo longe dos pais, tá comendo de qualquer jeito, com fone de ouvido. Não, tá errado. Como que a gente vai viver viver para Deus no dia a dia? É na comunhão, é na cumplicidade, é no companheirismo, é sentar na mesa com os filhos, o pai na ponta da mesa, a esposa à direita, os filhos em torno da mesa. Fazer oração antes de comer, antes de tomar uma refeição. Ó Senhor, não precisa ser uma longa oração, mas ó Senhor, obrigado por esse alimento. Obrigado por minha família reunida em torno da mesa. Não se tem mais isso, e na mesa que gera intimidade. É ter uma entrega. E isso vai memorizar na vida dos filhos. E se o filho é o futuro de uma sociedade, o que a gente está fazendo enquanto família? Como que está a nossa família? Então a gente tem que chamar a atenção para isso. É se configurar realmente a Sagrada Família. Jesus, Maria e José, né? São José é um homem casto. Virgem Maria é uma mulher de virtude. Jesus, o Santo dos Santos. É isso. Esse é o segredo. É o companheirismo. E uma coisa que eu escutei um padre falando, não faz muito tempo, que na mesa a gente nunca pode brigar. A mesa ela tem que ser um sinal de acolhimento mesmo, de estar junto, né? É estar à mesa. Porque, por exemplo, tem pais que vão lá, vamos aproveitar que a gente está aqui, e daí começa a falar, porque eu não gostei disso, não gostei daquilo. O que vai acontecer? A pessoa, se for um adolescente, ou se for até uma criança mesmo, que já tem ali, né, a sabedoria, vai querer sair da mesa, não vai querer mais comer, daí já vira outro motivo de briga, e isso vai daí dando o contra-testemunho que a gente estava falando tanto sobre o testemunho, né? Então, nesse momento, dá um contra-testemunho, porque daí você começa a demonstrar que aquela união familiar, que aquilo ali já não é verdadeiro. Então, a mesa é algo de partilha, né? Amém? Espero que esse vídeo possa te edificar e não te atrapalhar na sua vida, né? Mas desejamos a todos vocês aí que estão nesse encontro, né? Nesse evento aí, um abençoado e santo final de semana, né? Ame a sua família, abrace sua esposa, seu esposo, seus filhos, fale do amor de Deus para eles. E nós estaremos aqui rezando uma Ave Maria por todos vocês que estão vendo esse vídeo. Amém? Deus abençoe a sua vida, um beijo na sua alma, salve Maria! Salve Maria!